Brasil é um dos maiores usuários de agrotóxicos do mundo e por 4 anos acumulou essa posição. E é importante dizer que, do ponto de vista da resposta que tem que dar aos perigos causados por esse produto, ele continua bem atrás. A gente tem serviços bastante precários, né, que hoje, por exemplo, nos impedem de conhecer a contaminação da água em relação a essa quantidade enorme de agrotóxicos que são consumidos. Contaminação do solo, contaminação do ambiente geral, né? O que nós temos ainda em funcionamento, que começou há uns 10 anos com poucos estados, se estabeleceu como serviço a nível nacional, foi o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, coordenado pela Anvisa, em conjunto com as vigilâncias sanitárias de todos os estados, que tem o objetivo de dar conhecimento à sociedade de como é que está essa contaminação, para permitir um conjunto de ações que mitiguem ou eliminem esse perigo dos alimentos que são consumidos pela população brasileira. Em recente relatório publicado, é importante chamar a atenção, né, que ao longo dos anos a gente vinha trabalhando na ótica da contaminação química como uma das causadoras, né, daquelas doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças crônicas não transmissíveis, ressaltando a importância desses programas de prevenção. E é importante que assim se entenda um programa de monitoramento de resíduo. Ele não é para monitorar apenas o resíduo e informar. Ele tem que ter como meta retirar e reduzir esses resíduos. Na reunião do PARA de 2011, foi muito comentado da importância de a gente ter medidas mais duras em relação à questão da análise fiscal de produtos. E essa ainda não foi implementada e precisa ser implementada com urgência, porque a análise fiscal gera uma cadeia de responsabilidade onde quem comercializa aquele produto e o produtor que produz e fornece para esses varejistas tem a obrigação de dar qualidade àqueles alimentos que são comercializados. Infelizmente, a gente não avançou esse patamar nesses últimos 3 anos. O relatório, na realidade, aponta isso. É importante chamar atenção para esse fato de que a análise fiscal precisa ser implementada no país como um fator importante, além, é claro, de responsabilizar o Ministério da Agricultura pela questão das boas práticas agrícolas, porque eles é que têm uma estrutura a nível nacional, onde estão os engenheiros agrônomos, onde são emitidas as receitas agronômicas que autorizam a comercialização destes produtos, para que os produtos que cheguem na mão do produtor sejam aqueles de menor toxicidade. Acrescento mais um ingrediente a isso. O Brasil precisa também de uma política de distribuição de produtos de baixa toxicidade. A gente sabe que esse mercado é regulado por quem tem mais poder econômico. E muitas vezes, determinadas regiões do país só recebem aqueles agrotóxicos que as empresas desejam distribuir para uma determinada região. E muitas vezes o agricultor acaba não tendo acesso a produtos de baixa toxicidade. Hoje, nas monografias técnicas do Ministério da Saúde, nós temos mais de 100 produtos, não sei precisar a quantidade, mas são produtos hoje que são de baixa toxicidade, só que muitas vezes eles não são acessíveis. Como não são acessíveis, o agricultor não tem como utilizá-lo. Isso traz uma série de dificuldades. Então a questão da distribuição também precisa ser enfrentada nesse aspecto. Os resultados do PARA, agora de 2013, eles demonstram que houve um índice de insatisfatoriedade de aproximadamente 36%. Isso significa que os alimentos analisados, eles apresentaram ou resíduos de agrotóxico acima do permitido, ou agrotóxicos que não estavam permitidos para aquela cultura. Então, o resultado do PARA, ele mostra um pouco da importância que o problema de agrotóxico, de intoxicação por agrotóxico, ele não é um problema exclusivamente do homem do campo, de quem reside no campo. Esse é um problema que ele é da sociedade brasileira. Ele é um problema para todo mundo que consome alimentos. Então, também, esse programa de monitoramento, apesar dele analisar apenas algumas culturas, ele dá uma ideia em que outros alimentos que também não são analisados, não foram analisados nesse programa, têm também esse potencial de apresentarem contaminação. Então, por exemplo, o leite, a carne, a própria água potável, onde a análise de agrotóxico, apesar de ser
obrigatória é muito ínfima, é muito irrisório os dados que a gente tem de agrotóxico em água no país. Então, essas outras matrizes também podem estar contaminadas com agrotóxicos. Então, não adianta também publicar essa matéria e deixar de comer pimentão, morango, tomate, porque a gente vai ingerir agrotóxico através de outras fontes, inclusive de produtos industrializados, molhos, sucos, que também utilizam esses mesmos alimentos contaminados. E nesse ponto de vista, a diferença dos efeitos sobre a saúde que em geral ocorrem, o trabalhador do campo, ele em geral está exposto, suscetível ao aparecimento de efeitos agudos, que são como, por exemplo, neurotoxicidade, alterações respiratórias, mas a população que consome agrotóxico, ela está suscetível ao aparecimento de efeitos que a gente diz que são crônicos, ou seja, que eles ocorrem a partir da exposição repetida a pequenas doses. Então, essa contaminação nesses alimentos, ela mostra que a gente está suscetível, exposto a uma quantidade de agrotóxico pequena, né? Quer dizer, desses índices acima do resíduo, mas ao longo da nossa vida. E esse efeito ele vai se somando e a gente também tem essa possibilidade de desenvolver esses efeitos crônicos, como o efeito sobre o sistema reprodutivo e o câncer também. Então, são centenas, milhares de estudos que demonstram que essas pequenas doses que são encontradas em alimentos, elas podem vir, sim, a desenvolver esse tipo de efeito. É claro que é difícil a gente chegar a um consumidor e conseguir identificar que aquele câncer foi em decorrência do alimento. Mas, de maneira geral, o que a gente tem que ter... O que o Estado brasileiro, o governo tem que se preocupar, que a ciência mostra que essa exposição ela é muito perigosa, em que ela é possível sim de causar esses efeitos e tomar medidas para sanar esses problemas. Então, uma das medidas que são de extrema importância é fazer um modelo de produção de alimentos de base agroecológica. Então, isso é possível, existem diversas alternativas no país, mas precisa de um programa, de um incentivo de governo também. Do mesmo modo que o governo incentiva o uso de agrotóxico, quer dizer, agrotóxico não paga imposto, quem tem o crédito para investir na sua produção, ele é obrigado a adquirir um pacote que também, onde ele tem que mostrar uma nota dizendo que ele comprou um agrotóxico. Então, esse tipo de incentivo que o governo dá, ele também deveria dar para a produção, para que o trabalhador investisse no modelo de produção de base agroecológica. Então, outra falácia também, que é uma inverdade muito grande, que se diz que o uso de agrotóxico ele é para produzir alimento. A gente vê os dados da própria indústria de agrotóxicos, mostra que a maior parte do agrotóxico que se vende no país, ele é usado para soja, para cana, para algodão, para essas grandes commodities que vão para exportação. Né? Quer dizer, esse uso intensivo, por outro lado, acaba contaminando também quem produz alimento, porque vai pela água, pelo lençol freático, pelo vento, pela pulverização aérea, que é outro causador muito grande de contaminação, de intoxicação. Então, nesse sentido, é importante que a sociedade tenha consciência e exija, né, que tenha alimento disponível que não seja contaminado. Bom, não existem estudos científicos que mostrem que lavar o alimento elimina a contaminação por agrotóxico. Então, também falar isso também isso não é correto. O que acontece também, por outro lado, é que tem agrotóxicos que eles são usados desde o início da produção, desde a semente. Então, eles vão se agregando na formação do vegetal, do alimento, e vão sendo incorporados na polpa. Então, não adianta lavar. Primeiro que a lavagem não elimina o que está na casca. E ainda por cima o que está ali na polpa, que é o que a gente ingere do alimento, aquele tipo aquela contaminação não é eliminada pela lavagem.